Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos na gloriosa paz do Senhor, nosso Deus. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor que se encontra na Epístola aos Romanos, capítulo 8 da palavra de Deus, que nos diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E diante da revelação da palavra de Deus, diante dessa temática, eu quero falar concernente estar em Cristo. Nós vivemos num mundo onde o ser humano, onde as pessoas, a sociedade, todos dizem que estão em Cristo, que conhece a Cristo, que segue a Cristo, que servem a Cristo, ou seja, a Jesus, o Filho de Deus. Mas a palavra do Senhor diz, portanto, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gálatas capítulo 5 e versículo 19 nos diz que as obras da carne são manifestas ou são conhecidas. Não basta apenas você dizer, proferir, confessar que aceitou a Jesus, que está em Cristo, que anda com Cristo. Gálatas 5,19 diz que as obras da carne são manifestas, porque que são prostituição, impureza e lascívia. E aí vai sendo classificado todo tipo de pecado e transgressão contra a lei do Espírito. Porque Paulo ele continua dizendo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Vamos observar na palavra de Deus que Paulo coloca duas leis. A lei do Espírito de vida e a lei do pecado e da morte. Mas se alguém está em Cristo e anda no Espírito e está cheio do Espírito Santo e é selado pelo Espírito Santo, ele está livre da lei do pecado e da morte. Mas aquele que anda na carne, ele será condenado pela lei do pecado e da morte. Não basta apenas eu ter a minha religião ou estar seguindo uma religião, mas se eu não tiver andando no Espírito, vivendo no Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque aqui mesmo em Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para
para outra vez estares em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, se temos o Espírito Santo de Deus, nenhuma condenação há. Mas se nós andarmos na carne, mesmo nós dizendo que estamos em Cristo, estivemos na carne, na prostituição, na impureza, na avareza, na idolatria, na feitiçaria, na porfia, na inveja, na inulação, na dissensão, na glutonaria, e assim sucessivamente, nós não estamos em Cristo, mas estamos debaixo da lei do pecado e da morte, porque andamos não segundo o Espírito, mas segundo a carne. E aquele que anda na carne, ele é inimigo de Deus ou se torna inimigo de Deus. Coríntios 5,17 nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Tem de ter mudança de vida, de caráter, de direção. Porque como nós podemos dizer que estamos em Cristo e continuamos fazendo as mesmas práticas que fazia quando nós estava lá no mundo? O mundo vive uma vida de prostituição, alcoolismo, droga, feitiçaria, idolatria, mentira, engano, enganando e sendo enganados, e assim sucessivamente. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se nós afirmamos que estamos em Cristo, mas andamos na carne, com a mente cheia de prostituição, coração cheio de avareza, de inveja, e assim sucessivamente, verdadeiramente nós não estamos em Cristo, mas estamos debaixo da lei do pecado e da morte, estamos na carne, desagradando a Deus, enganando e sendo enganado. Receba esta palavra.